Bom, hoje é dia 22 de junho de 2020 e a gente está aqui no grupo de estudos Arte e Filosofia para ouvir, para receber a Rafaela Espósito, que vai apresentar a pesquisa que ela fez para trabalho final de conclusão de curso, e ela vai começar a falar agora. Oi, gente, boa tarde. Para quem me conhece aí, galera da UF, muito bom ver vocês e ter vocês aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu tenho 25 anos e eu estou fazendo uma pesquisa sobre o romantismo. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um trabalho que ainda não está acabado, no intuito de fazer esse exercício mesmo de apresentação e de que também vocês possam trazer algumas reflexões a partir do que eu vou apresentar, para que a gente possa costurar, de repente, alguma coisa juntos, né? O nome do meu trabalho é Romantismo, a manifestação estética da incerteza nas obras Tempestade sobre o Mar, de John Constable, e Maias em um Balcão, de Francisco de Goya. E com esse trabalho, eu procuro investigar essa incerteza na psique humana, através da obra do Goya, e na relação do homem com a natureza, através da obra do Constable, né? E aí, para começar, eu pensei em falar sobre o que é essa incerteza que a gente está falando, né? E essa incerteza que a gente vai abordar hoje é uma incerteza que trata da queda da razão divina e do desamparo que o homem sentiu quando ele se deu conta de que isso tinha de fato acontecido, né? Na verdade, eu acho que a construção do meu trabalho vem como uma análise de uma sementinha aí desse pensamento lá no Renascimento, e aí também vou dar uma pincelada no Barroco para chegar finalmente ao Romantismo, que é esse momento, esse marco que dá o start no que a gente chama de modernidade, né, no pensamento moderno. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu preparei um PDF só com essas imagens aqui, para a gente começar. Por que eu estou falando do Renascimento, né? Porque lá no Renascimento a gente tem o começo, né, o antropocentrismo. E toda vez que a gente fala de antropocentrismo, principalmente na escola, né, na apostila da escola tem lá estampada a figura do homem vitruviano, né? E o antropocentrismo, essencialmente, é o momento em que a humanidade se dá conta de que ela deve ser o centro do entendimento dos estudos humanos, né? Que o universo deve ser avaliado a partir da relação do homem com esse universo. Então, aí a gente já começa a ver traços de que o homem deseja se apropriar da sua própria existência, né? Deseja um pouco mais de autonomia frente à sua história. Isso em relação ao lance da razão divina, né? Por quê? Porque ainda, apesar de ter esses traços, né, esse desejo de se apropriar da sua própria história, o homem ainda tem essa sombra, né, ou essa luz da razão divina para se dar garantia, né? Por quê? Porque a razão humana ainda era vista como uma versão inacabada, né, imperfeita da razão divina. E aí está o homem vitruviano, que é um estudo, né, do homem, né, das nossas proporções, da nossa anatomia, mas ainda assim buscando as proporções perfeitas de um corpo feito por um Deus, né, uma proporção ideal. Essa obra é de 1492. E aí essa data é importante porque Michelangelo, apesar de ser um artista renascentista também, está só aí, ó, na obra dos escravos, aqui a gente tem de 1519 a 1534. É uma diferença muito pouca, né, um espaço muito pouco de tempo. E ainda assim a gente vê um espaço, né,
conceitual, ideológico muito diferente de um artista para o outro. Porque enquanto Da Vinci estava preocupado em expressar essa forma divina, né, essa expressão perfeita, Michelangelo estava muito mais preocupado em fazer uma arte que era ao mesmo tempo filosofia. Então, quando a gente olha para esses escravos, né, a gente vê que, cara, sou muito fã do Michelangelo, acho ele incrível e não é à toa que ele é um grande mestre. É um cara que estava muito à frente, assim, quando fazia uma arte que parece que investiga a existência de uma perspectiva mais espiritual e voltada para o homem de fato, né? Que é o que a gente vê aqui nos escravos. Claramente, a gente vê essa matéria, esse pedaço blocado de mármore sendo rompido, sendo transformado por uma ideia, né, de liberdade. Que liberdade é essa? É, sei lá, uma busca pela felicidade? É um conceito, né, subjetivo. E é muito interessante ver como, apesar de ser uma matéria bruta, né, um bloco de mármore, essas estátuas têm um movimento, né? Parece que é um movimento inacabado, que a gente está sempre esperando esse movimento acontecer. E aí é que está a metafísica incrível da arte do Michelangelo. Então, aí a gente já vê, né, que o artista começa a se identificar com questões muito mais subjetivas, muito mais sublimes, que nesse trabalho a gente coloca como a sementinha aí para essa ideia de incerteza que vai se desenrolar lá no romantismo. Então, aqui a gente está falando de questões subjetivas, a gente está falando de sublime, né? E o que é esse sublime? O sublime nada mais é do que essa incerteza, né? Essa incapacidade de compreender e controlar, de quantificar algo, né? Então, por exemplo, a liberdade é um conceito sublime, né? Assim como o oceano é sublime, a gente consegue enxergar, mas a gente não consegue quantificar, né? A gente não consegue desenhar, nosso cérebro não consegue aprender. Então, a incerteza nada mais é do que o sublime nada mais é do que essa incerteza. De qualquer forma, para além da arte, aí a gente já vê que isso é uma questão da existência humana, né? É uma questão da consciência do homem. Então, como eu estou fazendo esse passeiozinho aí para a história, agora eu gostaria de falar do Barroco, que é outro movimento que desenvolveu conceitos e obras que, para mim, figuram perfeitamente essa relação. E aí, por isso, deixa eu só dar uma olhada na carinha de vocês aqui para ver se eu estou muito entediante ou se eu estou sendo divertida. Por isso que eu coloquei aqui os jardins do Parque Lage. Porque, como a gente viu lá no Renascimento, essa ideia sendo plantadinha aí, obviamente, a arte sempre é uma fonte de investigação do sentimento humano, né? E ela se desdobra e é um ótimo mapa para a gente conseguir entender como funciona a filosofia e o pensamento de determinada época. E isso não é novidade para ninguém. E aí, a natureza também sempre foi uma fonte de investigação da relação do homem com o universo. Seja nas pinturas religiosas, que colocavam aquele fundo bizantino, que deslocava a gente completamente do tempo e do espaço, enfim, a natureza sempre foi uma referência, né? Um fenômeno para a gente na arte. Então, no desenvolvimento da história, assim como da história da arte, esse conceito de incerteza da nossa relação com a natureza, da nossa relação com o divino, foi amadurecendo. E acho interessante a gente pontuar que lá no Barroco existiam duas correntes de pensamento, né, para lidar com isso. E uma delas era a galera do pitoresco, que trata-se, né, de desenvolver uma relação amigável com a natureza, né? A natureza domesticada, aquela natureza que até então sublime, uma natureza domesticada, como aqui nos jardins do Parque Lage. E, ao mesmo tempo, a gente tinha
obras que tratavam a natureza de forma sublime, como essa, né? Que apesar de tratar a natureza como um espectador, já havia o entendimento de que lá era uma fonte de reflexões metafísicas, por despertar essa sensação sublime, essa sensação de incerteza. E aí, finalmente, a gente chega no Goya. E aí, para falar do Goya, eu gosto muito do Goya porque ele tinha um pensamento muito sarcástico, né? Frente às coisas, e ao mesmo tempo muito sensível e sombrio, ranzinza, né? Mas para falar do Goya, eu acho que é bom a gente se situar um pouco e colocar ele lá no meio do romantismo, naquela sociedade turbulenta de Revolução Industrial, Revolução Francesa, monarquia em alguns lugares, em outros não. Toda essa transição de guerras, máquinas, ideais iluministas, esse conflito de religião, né? O catolicismo meio que caindo, né? A monarquia caindo, e o homem se vê totalmente desamparado das estruturas que antes te davam amparo, né? Que no caso seria a igreja e o clero. E aí esse é o momento que a gente marca como a queda da razão divina. E esses dois pintores que eu escolhi para falar sobre isso nesse momento são pintores que estão exatamente nesse contexto. E agora, né? Nesse contexto, o que é o divino, né? O que são as coisas que a ciência não dá conta de explicar, né? Porque agora a gente tem um monte de máquina, a gente tem a ciência lá com força total, substituindo, né? Dando todas as certezas que antes a gente tinha provenientes da igreja. E, na verdade, a ciência, a razão, né, dessa forma, não dá conta de explicar toda a vida humana, né? E, enfim. E aí o Goya parece que enxergar todos esses absurdos e, ao mesmo tempo, viu uma luz no fim do túnel, né? E aí é que entram essas duas pinturas, que não são o objeto principal da minha pesquisa, mas eu achei interessante colocar elas aqui também, porque a gente tem dois retratos que são extremamente parecidos e, ao mesmo tempo, não, né? Mas na direita, aqui, a gente tem a Rainha Maria Luísa, e à esquerda a gente tem a Duquesa de Alba. A Duquesa de Alba foi pintada várias vezes por Goya, inclusive foi a primeira Maia que ele pintou, que é a Maia desnuda, que posteriormente vai influenciar lá a Olímpia do Manet, enfim. E foi o primeiro nu sem ser a Vênus a aparecer na história da arte. Então, a diferença como ele pinta as duas é muito simbólica no quesito o que está acontecendo na sociedade e qual é a postura, né? Qual é a luz, né? Quando a gente fala sobre Maia, e eu estou falando sobre Maia porque a Duquesa também já foi pintada com uma Maia, na Espanha dos séculos 18 e 19, Maia queria dizer pessoa de classe popular, que por seus gestos e vestimentas era considerada bonita e agradável e de espírito livre. Então, quando a gente olha para essas duas mulheres, né, a gente vê que o Goya parece enxergar nessas mulheres, né, a Duquesa de Alba é conhecida, enfim, na história por seu espírito livre, foi pintada como Maia, parece que ele enxerga nessas mulheres uma luz que é totalmente oposta a essa sombra que ele enxerga na corte, no clero, em toda essa maluquice que estava rolando naquele momento, né? Eu não quero me ater muito a essas pinturas, então eu vou desenvolver melhor essa ideia aqui, nesse quadro. Vocês estão enxergando bem ele daí?
Aqui, esse quadro chama Maias em um Balcão, e ele foi pintado em 1810. Aqui o Goya já tinha seus 60 e poucos anos, e já tinha atravessado aí dois séculos, né? Pegou a virada de um século para o outro, então ele viu muita coisa mudar. E aí, olhando para essa obra, fazendo uma leitura dessa obra, a gente vê que existe um contraste imediato, né? A primeira coisa que eu percebo quando eu olho para isso é o contraste de iluminação. Essas mulheres, né, parecem brotar dessa escuridão, e tem esses homens monstruosos lá atrás que parecem vestir roupas da corte, né, e representar tudo aquilo que a gente estava falando, toda aquela corrupção, enfim, todo aquele momento turbulento. A diferença de nitidez mesmo, né, de construção da pintura do rosto das meninas e dos homens lá atrás, o que isso me faz pensar, né, que para ele existe uma luz nesse jeito espontâneo de lidar com as incertezas, nesse jeito livre das maias, em contraste com esse mundo governado pelos homens, que é um mundo de guerra, de sombras, que domina a história da humanidade e que, parafraseando outras obras dele, né, é esse mundo dos delírios da consciência, né? E aí acho curioso esse fundo que lembra o fundo bizantino também, né, que é aquele fundo dourado que eu já falei aqui hoje, que é um fundo sem história, né? Um fundo sem referência histórica. Então, é como se esse fundo desse passado, né? Que agora, com esse monte de revoluções e esse novo devir do homem, é um mundo que fica para trás, é um mundo que fica nas sombras. Esse destaque da luz, né? É como se a gente quase pudesse recortar essas mulheres daí. E essa imersão, né, tanto pelos detalhes das roupas e tudo mais, me lembram muito aquele lance dos escravos do Michelangelo, né? Essa construção da pictorialidade, essa pincelada grossa, né? É como se elas estivessem saindo do quadro, inclusive olhando para a gente, né? Saindo, apesar de serem constituídas do próprio óleo e da tela e da matéria que as aprisiona, assim como o bloco de mármore do Michelangelo, elas conseguem estabelecer uma conexão, um olhar para fora da escuridão, que é direto para a nossa realidade, né? A gente é a rua. Se a gente olhar bem, essa mocinha, essa Maia aqui da esquerda, ela está olhando direto para a gente, né? Enquanto eles continuam a se mover nas sombras. Então, esse olhar, que para mim é muito revolucionário, né, para um pintor dessa época, é o olhar que une arte e vida, né? E é muito interessante ver como esse conceito se desdobra depois disso, apesar do meu trabalho não ser sobre isso, mas como esse conceito de vida como obra de arte vai sendo retomado como uma coisa nova, sendo que aqui ele já está escancarado, né? O Goya vê a luz nas pessoas que são espíritos livres, que fazem da sua vida, que constroem a sua alma a partir da experiência sensível, né? A partir do trabalho contínuo na matéria bruta, seja a pincelada carregada do pincel, né, cheia de tinta, seja o esforço lá do Michelangelo em cima da pedra bruta. E aí é essa tal transcendência que emerge do contato com o mundo real, né? É disso que a gente está falando, que o espírito surge da matéria. Então, com relação ao Goya, era isso que eu queria falar. E aí a gente vai lá para o Constable, porque enquanto o Goya estava investigando essas questões do sentir, né, humano, entre humanos e em meio a uma sociedade, né, de comportamento até,
o Constable, ele estava ali na natureza. E a natureza é principalmente no romantismo, né, se a gente for pensar, que com essa formação da sociedade burguesa, essa consolidação da indústria, né, o começo das máquinas, tudo isso afastou muito o homem da natureza. E apesar de você estar no meio da natureza, você estar no meio da cidade, as nuvens estão sempre lá, né? E as nuvens sempre foram objeto de estudo do Constable. Essas duas imagens que estão aqui também não são o objeto principal da minha pesquisa, mas elas estão aqui porque, parafraseando a minha querida orientadora Renata, os estudos do céu, do Constable, são um registro da sua arte como experiência. Então, ele ficava lá, observando o mesmo lugar várias vezes, porque a ideia dele, tanto que ele chama de skying, né, que é um verbo, né, que implica ação, e a ação é uma circunstância da existência humana, né? Então, para ele, o negócio era observar o movimento das nuvens, tanto que tem vários quadros, né, e vários sketches também do mesmo lugar, com materiais diferentes também, né? Aqui é aquarela sobre papel e aqui é óleo sobre tela. E a obra que é objeto de estudo desse trabalho especificamente é essa daqui, Tempestade sobre o Mar. Então, como eu estava falando, para o Constable, o céu sempre foi um gatilho para estudos metafísicos, né, por causa das mutações. Então, ele fazia vários estudos, observando o céu mudando no mesmo lugar, e essa paisagem, com diferentes condições atmosféricas, era uma metáfora perfeita para a consciência do homem daquele momento, né? Porque vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Então. Sim? Deu uma travada aqui. Desculpa, gente. Era uma metáfora perfeita para a consciência do homem naquele momento, né? Então, o ser humano, o que eu vejo a partir daí, né, com essas pinceladas borradas e com toda essa liberdade, né, de uma coisa inacabada, né? O céu, ele nunca está acabado, ele está sempre em movimento, assim como a experiência da vida, né? Então, a gente aqui começa a se entender de uma série de regrinhas, né? De você ver aí que a vida é um acontecimento sem plano, né? Sem desenho e imutável. E acho muito interessante também entender que o sentimento, né, em questão aqui nessa análise, é um sentimento de um homem que, frente a essa questão da modernidade, né, frente a essa questão do existir, do devir sem a sustentação de uma razão divina ou qualquer outra que seja, é de um homem que se vê à mercê das circunstâncias do mundo real e que o Constable, nesse momento, se volta para a natureza, né, e para esse movimento das nuvens, para conseguir ter uma experiência metafísica quando a ciência já não dá conta mais de explicar aquelas coisas inexplicáveis, né? Então, eu queria voltar até um pouco para a obra do caminhante, para que a gente possa observar um pouco a diferença entre uma e outra, né? Como que isso mudou. Porque aqui o personagem,
né? Ele está observando a natureza de uma maneira contemplativa e segura, né? Ele está num lugar ali no topo, observando toda aquela sublimidade, né? Toda aquela força de um lugar de observador mesmo, né? De contemplador. Enquanto aqui o Constable está totalmente dentro da tempestade, né? Vivendo a experiência humana de forma visceral, sem desenho, sem projeto. Então, aqui eu vou citar o Hobbes, né? Que o espírito não é outra coisa que não a matéria em movimento. E acho que essa obra do Constable figura muito bem esse sentimento, né? Então, em resumo, pessoal, deixa eu abrir a minha câmera aqui, parar meu compartilhamento. Estão me vendo? Em resumo, a ideia é a gente analisar um pouco quais são os desdobramentos dessa consciência, dessa incerteza e da onde veio isso. Dentro de um trabalho de TCC é um pouco difícil, né? Desenvolver um tema tão longo. Espero que eu não tenha sido muito repetitiva, nem muito rasa, nem muito chata. Mas eu tenho um carinho muito grande por esses dois artistas e acredito que eles têm uma forma muito sensível de mostrar a cada um a sua forma o que era o sentir, né, desse desamparo e dessa responsabilidade de criar a sua própria história, mesmo à mercê das circunstâncias da vida real, né? Do que é ser esse bloco de pedra de mármore e deixar que a vida lapide você para que você esteja pleno em sua espiritualidade, né? Esse trabalho faz muito sentido para mim e espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer partilhar com vocês. Obrigada, Rafaela. Quem quiser abrir o microfone agora e fazer alguma pergunta para a Rafaela, eu também vou fazer alguns comentários, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de mim, pode fazer. Façam comentários, gente, é muito importante para mim. Sério. Estou sem palavras, Rafa. Não sei fazer comentários. Foi muito bom, gostei muito da sua apresentação. Eu não sei o que dizer, realmente. Rita, você quer perguntar alguma coisa para a Luísa? Anitta? Você quer perguntar alguma coisa? Teu microfone, eu tirei o som, mas eu acho que agora, se você quiser voltar o som, pode voltar. Eu gostei muito da apresentação. Também gostei. Clara, a Rafaela sempre é muito precisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber onde que vai ficar disponível depois para ler o texto, porque achei bastante interessante o tema. Essa visão que você trouxe, nossa, eu fiquei empolgadíssimo, assim, eu estava ouvindo aqui, eu fiquei, ai, que saudade de ficar ouvindo pessoas falando isso. Eu estou muito inserido, eu estava até conversando com a Ana que eu estou muito inserido no contexto de terapia e foi uma delícia ver você trazendo a partir da arte essa visão de como o artista expressa essa coisa interna do ser humano, sabe? Essa vontade, teve um momento que você falou dele capturar não, dele retirar daquela brutalidade da pedra, a essência, então libertar, nossa, tipo, você foi falando isso, eu fiquei, ai, que delícia, então depois me conta onde que vai estar disponível, que eu queria ler, eu fiquei empolgado, fiquei com vontade de ler, parabéns, viu? A mesma sensação aqui, Vitor, tira as palavras da minha boca. Eu queria fazer uma pergunta também, mas se a Renata quiser falar antes, tudo bem.
Tá. Eu queria saber exatamente qual é a parte teórica que você usa para desenvolver esse lado do desvelar, enfim, essa relação entre o homem e natureza. É só uma pergunta mesmo, porque eu queria fazer um comentário, mas eu não sabia exatamente qual é o campo teórico no qual você trabalha, então eu prefiro perguntar e depois fazer o meu comentário. Na verdade, cara, tem muita bibliografia, né? Mas falando sobre arte de natureza mais especificamente, eu li algumas coisas de algumas pessoas falando sobre Kant, li algumas coisas sobre Kant também, mas tem algumas coisas do Argan falando sobre no arte moderna, sabe? Aí tem uns textos também da Franciele Faveiro, que se você quiser eu posso te passar para você dar uma olhada. E é isso. Tá. Na verdade, antes de eu fazer o comentário também, eu queria agradecer a sua apresentação, porque você fala de uma maneira muito clara, muito calminha. Queria ser calminha assim falando, mas eu não consigo. Mas enfim, na verdade, toda essa relação, justamente por isso que eu falei do desvelar, que me lembrou de novo, mais uma vez, que eu acho que eu já falei aqui várias vezes, desse livro do Novalis, que eu não sei o nome em português, eu acho que é Os Discípulos em Seis, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja assim. E ele trabalha justamente com essa relação entre o homem e a natureza, eu vou dar spoiler do livro, peço desculpa para todos que não leram. Mas, enfim, não vou dar tantos detalhes, mas o fato é que, em um momento do livro, tem um cara que chega e oferece... Bom, o fato tem um personagem que é um personagem principal, enfim, ele é um pouco singular, porque ele tem uma relação muito estrita com a natureza, e ele tem toda essa compreensão e tem essa harmonia entre o homem e a natureza, e chega um cara, né, enfim, uma pessoa desconhecida, um homem que vem e oferece a esse personagem o livro e que ele diz que é o livro do mundo, tem todos os conhecimentos do mundo ali. E aí, esse menino, ele, enfim, tem toda essa relação do amor universal. O Vitor provavelmente vai gostar, mas tem toda essa relação do amor universal, e aí ele sai em busca desse... um detalhe, ele não consegue abrir o livro, ele precisa da chave, ele precisa encontrar, enfim, como abrir o livro. E aí ele sai em busca de como abrir o livro. E a questão principal de toda essa história é que justamente nessa busca que ele vai fazer para conhecer o livro do mundo e o livro do conhecimento, enfim, o livro que tem todo o conhecimento do mundo, ele se perde, ele se desconhece a si mesmo. E é justamente vou contar o final da história, tá? Por isso que eu peço desculpa pelo todo o spoiler, mas é porque vale a pena ser lido esse livro. É que no final do livro ele vai se distanciando de si mesmo, e depois que ele se dá conta que ele se distancia de si mesmo, ele se reaproxima. Faltou um detalhe importante, que quando ele ainda estava em casa, antes do cara chegar, ele tinha um amor muito grande, muito profundo com uma personagem que eu acho que a tradução como é que é? Flor de rosa? Eu não sei, o negocinho da rosa, a rosa quando ainda é pequena. Enfim, o fato tem essa personagem que ele tem esse amor universal, porque ele partilha esse amor universal e esse amor extremamente harmonioso com a natureza. E aí, no final do livro, ele se reencontra. E a chave para tudo, ele se reencontra justamente que no desvelar da deusa que ele encontra para chegar à verdade do mundo, ele encontra justamente o amor o amor da vida dele, a brotinho de rosa, flor de rosa, não sei como é que é. Então, é só justamente para contar toda essa metáfora que o trabalho me lembrou, desse conhecimento do mundo, né, que a gente quer conhecer tanto, quer chegar à verdade, a esse livro do mundo que tem todo o conhecimento, né, que na verdade a gente se perde, e aí tem toda essa busca, essa relação entre a harmonia entre o homem e a natureza, e a relação entre o conhecimento e a sensibilidade, enfim, toda essa parte sensível do homem, da natureza e do conhecimento da verdade. Foi só um comentário, tentar ser um pouco metafórico em relação ao seu trabalho. E fica aí, mais uma vez, as dicas do Novalis para esse livro, gente, que é muito bom. Cleise, você vai falar alguma coisa? Não, quero agradecer, foi muito boa
colocação dela. E eu até também fico me questionando um pouco a respeito do próprio artista, né? Em relação à matéria que ele vai trabalhar, seja o pintor, seja o escultor, como expressar, né? Assim, o desafio que o artista tem perante a matéria que ele vai trabalhar para expressar tudo isso aí que ela diz, né? Isso eu acho que isso faz parte, que tem uma visão depois de pronto de como o espectador daquela obra vai ver a obra, né? Em relação ao que a artista quis dizer. Mas existe também um desafio entre o artista e a matéria que ele vai trabalhar na hora de colocar isso, que eu acho que é importante também. É pensar um pouco sobre isso, assim, que é um desafio muito grande isso. Não sei se vocês sentem assim. Eu acho que até vi um quadro uma vez que é todo branco, a tela toda branca, pintado com branco. Né? Acho que tem tudo a ver, até porque, tipo, a gente começou falando do espaço bizantino, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente vai acabar lá naquele vídeo que a Renata mandou semana retrasada no grupo, que são aquelas esculturas gigantes com aquele movimento. A gente transcendeu a mídia, né? Exatamente. E o espaço também. Exatamente, né? Exatamente. Rafa, eu achei interessante, assim, um comentário até que eu ia fazer, eu não sei se é porque alguém comentou sobre Nietzsche antes e tal, mas parece que você fez um trabalho de pesquisa, assim, que é de mão dupla, assim, você vai lá no bizantino, mas ao mesmo tempo, quando você pega a arte do Goya ou do Clement, é isso? Constable, você está trazendo já algumas, assim, eu já percebo algumas coisas que vão desencadear depois ali no pensamento freudiano, no pensamento nietzschiano, que tem um impacto sobre a vida muito, que assim, fala muito sobre a vida e somente sobre a vida e como a vida atinge a pessoa, entende? E o romantismo é justamente o período que o Nietzsche vai criticar o tempo inteiro, né? Mas não é necessariamente a literatura, principalmente a literatura romantista, né? Então, eu consegui fazer esses links, eu não sei se você seguiu esse caminho, mas enfim, eu pensei muito nisso enquanto estava assistindo. Nossa, a Rafa foi lá no Bizantino, e agora eu não sei por que eu tô vendo Freud aqui, pera, calma. Por que eu tô vendo essa destruição da vida nessa apresentação? Eu devia ver isso, aí, enfim, ficou na minha cabeça. Legal. Bom, eu vou fazer alguns comentários, tá, Rafaela? Até pensando em termos do nosso trabalho, que esse trabalho, ao fim e ao cabo, é um trabalho de conclusão do curso da Rafaela, então a gente está meio que aproveitando esse momento para dar uma polida nele. Então, assim, eu achei muito boa a tua apresentação, você foi muito clara nas suas ideias, em como você apresentou suas ideias. E eu acho que tem algumas coisas que a gente pode melhorar, tá? Por exemplo, quando você fala na questão do inacabado, em Michelangelo, explicar para o espectador, quem está te ouvindo, o que exatamente você quer dizer com isso, né? E no caso daquela imagem que você mostrou, é muito claro, só que você não falou disso, que existe um contraste muito radical entre a pedra inacabada e um superacabamento da forma humana. Então, essa forma humana que eclode da pedra, ela é uma forma muito inacabada, aliás, muito acabada, e a forma da pedra é uma forma muito inacabada. Então, você falou do inacabado, mas você não especificou, não explicitou exatamente o que ali que dizia respeito a esse inacabado. E esse inacabado é exatamente o que vai surgir lá para frente, tanto na pintura do Goya quanto na pintura do Constable, como uma rejeição ao desenho. E enquanto você apresentava, eu me dei conta de uma coisa. Você falou assim, aliás, uma sacação muito interessante. A rainha, ela
representa ali, em oposição à Maia, enquanto a Maia representa a liberdade, a rainha representa o quê? Representa os constrangimentos, como você falou, essa repressão. Mas que repressão? A repressão da própria instituição. Então, se você fizer uma analogia entre a instituição e o desenho, compreende? O desenho, ele restringe a liberdade dessa expressão mais fluida, que é a expressão pictórica ela mesma. Porque aqui a gente está falando, para quem não lembra, né, desse problema, uma coisa que todas as minhas aulas eu falo disso, né, é a relação entre o linear e o pictórico, né? Então, o pictórico aparece aqui nesse inacabado, nessa falta de desenho que começa a aparecer lá com Michelangelo, nessa pedra inacabada, e que vai depois ser repensada, reformulada pelos artistas românticos, e por esses dois aí que a Rafaela está estudando em particular. Então, eu acho que a ideia de instituição é muito interessante. A rainha representa a instituição, que é alguma coisa tradicional, fechada, pesada, ultrapassada, porque você tem que pensar que esses homens foram os homens que abriram a modernidade. O que era a modernidade, senão a negação de toda essa tradição, de tudo que era antigo, de tudo que era passado, né? Então, a rainha aí, ela funciona como uma oposição à liberdade das maias, né? A outra coisa que eu me lembrei durante a sua fala, a questão do sublime no romantismo, gente, me deu um branco do pintor, assim, absurdo. Como é que é o nome? Do Friedrich. Comparado ao Constable, né? Que você falou daquela questão da perspectiva de cada um, né? O Constable, como o Constable se vê inserido dentro da tela, então você vê aquela nuvem de chuva vindo na direção do pintor. Embora a gente não veja o pintor, a gente vê o que ele está vendo. E ele, de certa forma, coloca essa nuvem, como ele se coloca no mesmo lugar que a gente, vendo aquilo que está vindo para cima dele. É isso que eu ia falar, a gente é o pintor, né? A gente é o pintor. Ele faz uma analogia entre a psique do pintor e a psique do espectador. Enquanto que no Friedrich, que é um pintor praticamente da mesma geração do Constable, mas é um pintor alemão, ou seja, uma mentalidade bastante diferente da mentalidade inglesa, principalmente no que diz respeito à relação com a natureza, o Friedrich, ele faz o oposto do Constable. Ele bota a natureza lá, separada, com um distanciamento, e ele está olhando essa natureza, é sublime, inclusive, o Friedrich é o exemplo maior da ideia de sublime na pintura. Só que o sublime do Constable, ele é muito mais do que o sublime do Friedrich, onde ele cria esse distanciamento, uma certa segurança, porque quando ele faz esse distanciamento, ele cria essa segurança que o Constable não tem, né? Essa chuva pode chover em cima do Constable, né? A sensação que a gente tem é essa. E aí você falou também nessa vontade de controlar tudo, que é uma questão da ciência moderna, né? E os românticos, o que eles estão fazendo? Eles estão justamente questionando essa ciência tão racionalista, né? A gente tem que lembrar que os românticos, eles são a geração imediatamente posterior à Revolução Francesa, ao século das luzes, que era o século justamente de uma racionalidade, de uma fé muito grande na razão, né? Não é à toa que a gente tem o Kant aí, como o homem das luzes, né? Então, esses dois artistas, eles estão trabalhando numa espécie de contraciência, né? Um questionamento de se é possível, de fato, essa ciência dar conta
dessa sublimidade no mundo, né? Depois você falou a questão do nu, né? E aí também eu queria fazer uma observação, que você falou da Vênus, né? Na verdade, a Vênus, veja bem, ela vai se desdobrar em quem? Justamente na Maia. E quando ela se desdobra na Maia, é que ela vira um problema. Porque enquanto ela era Vênus, enquanto ela era Afrodite, enquanto ela era aquelas deusas do Olimpo, não tinha problema nenhum. Mas quando ela se torna uma mulher humana, e aí é o que eu sempre digo que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, é o caráter realista do romantismo. Porque o romantismo é visto como um movimento muito, como você usou a palavra transcendental, ou seja, muito de ilusão, mas, na verdade, não é bem assim. É um movimento que tem muito um enraizamento na terra. Até eu acho engraçado que o Nietzsche, a Maria estava falando, do Nietzsche fazer uma crítica ao romantismo, porque o romantismo é o primeiro movimento que, de fato, coloca o homem no mundo, enraizado no mundo, e não com essa esperança de uma vida para além da vida, né? Que é uma vida idealizada, uma coisa assim. Renata, é um paradoxo muito grande, né? Porque eu sinto, né, percebo a partir do que a gente tem pesquisado juntas, que na verdade o romantismo propõe você chegar nesse espaço, né, metafísico a partir de uma experiência muito realista. E aí o Nietzsche, para mim, a minha impressão que eu tenho dele é que ele é tipo um pichador, sabe? Ele só chegou lá, pegou uma lata de spray, escreveu Deus está morto no muro, sendo que era uma coisa que todo mundo já estava vivendo desde o romantismo. Uhum. Né? Deus está morto, foi embora, né? Tchau. Eu acho que é isso aí. Engraçado que essa ideia surgiu no último encontro da gente também. O Sérgio falou dessa transcendência na imanência. A expressão que se usa na filosofia é de uma transcendência na imanência. E a outra forma de expressar isso é que seria uma transcendência horizontal. Porque quando a gente pensa em transcendência, a gente está sempre pensando que ela é vertical. A gente vai transcender para cima, a gente não vai transcender para baixo. Mas, na verdade, quando você começa... Para baixo, não, mas no mesmo... horizontalmente. Mas quando você começa a pensar, como é o caso do Merleau-Ponty, que eu acho que é ele que fala isso, quando você começa a pensar no ser, ou no fenômeno, né? Que o Merleau-Ponty fala do fenômeno, como alguma coisa que só existe a partir da percepção sensível, então essa percepção sensível, ela é sempre alguma coisa que se desdobra horizontalmente. Ou seja, eu vou no outro, seja o outro um copo d'água, ou seja o outro uma pessoa, seja o outro uma árvore, seja o outro é um outro fenômeno. Eu sou um fenômeno e esse outro é um outro fenômeno. Tanto que ele elimina essa terminologia clássica do sujeito e do objeto, né? O Merleau-Ponty não fala sujeito e objeto, ele vai falar de fenômenos, que são coisas que se encontram. A realidade, para ele, é o encontro contínuo desses fenômenos, né? Não sei se a Cleise ainda está ali. Bom, você não usou a palavra psique, eu acho que é uma boa palavra para o Goya. O que ele está, na verdade, investigando é a psique dessas pessoas. Como essa psique... Aliás, psique é uma palavra que tem a ver também com esse enraizamento no mundo. Eu acho que a gente não pode pensar em psique... Deus não tem psique, entendeu? Como uma coisa transcendental, entendeu? E daí tão cambiante, né? Uma hora a nossa psique está de um jeito, outra hora a nossa psique está de outro jeito, porque
vai acompanhar esses movimentos, né? Você falou do fundo bizantino naquela pintura, eu tenho minhas dúvidas, mas é uma coisa que a gente pode pensar. Bom, a questão da pictorialidade do desenho, eu acho que você deve usar mais essa dicotomia, porque facilita para o teu espectador entender o que você quer dizer. E no caso que você estava falando da pictorialidade naquelas maias no balcão do Goya, eu acho que o que você queria dizer é que o olhar delas estabelece uma conexão com o mundo exterior. Porque, na verdade, elas estão sentadas num balcão, que é tipo uma varandinha, olhando as pessoas passando pela rua, olhando o movimento da rua. E o movimento da rua passa a ser a gente, o espectador, né? Eu acho que era isso que você estava querendo dizer. Então, esse olhar, ele estabelece uma relação com o mundo externo, que é o espectador. Que é uma coisa, não é à toa que é o Goya que faz isso. Quem fazia isso, quem fez isso pela primeira vez, foi o Velázquez, que era o pintor da corte antes do Goya. Então, o Goya conhece o Velázquez de frente para trás, de trás para frente. Não esqueça disso. Bom, aí, só para terminar, a questão dos skying, né? Skying, que é uma expressão em inglês que eu não consigo traduzir para o português. Eu não vejo tradução para o português. Porque skying é como se você estivesse sobrevoando no céu, voando, mas não é voando, né? Ao mesmo tempo. Você está se usando, né? Você está... enfim, nem sei, pois não tem uma palavra. Da mesma maneira como não existia a palavra skyscapes, porque a palavra skyscape vem de seascape ou de landscape. E aí foi adaptada para skyscapes, que é uma coisa que só o Goya foi o primeiro a fazer, porque ninguém pintava céu, porque céu não tinha sentido como um tema independente. Acho que isso é uma coisa legal também você falar no seu trabalho, porque existe toda uma hierarquia na história da arte, hierarquia dos temas, né? A gente já, nas nossas aulas, a gente falava muito disso. E o céu, embora ele tenha um valor dentro da história da arte, né? A gente tem, por exemplo, a Santa Teresa do Bernini, ela está em cima de uma nuvem, né? A nuvem serve muito, tem uma pintura do Ingres também, que tem o Zeus em cima de uma nuvem. Então, tem muitas dessas coisas, elas serviam como assim, aparador de alguém, mas elas não serviam como tema, porque elas não tinham uma importância tão grande para que elas fossem o tema central. Na verdade, a natureza em si nunca teve muita importância na história da arte. Se você pegar a história da arte antes do romantismo, ela é sobre seres humanos. Ela não é sobre os deuses e santos que têm formas humanas. Ela é toda antropocêntrica e antropomórfica. A natureza é uma coisa secundária. A natureza só vai aparecer na história da arte com a relevância que ela vai ter depois, a partir daí, do século XIX, né? Porque no século XX a natureza perde completamente a relevância de novo. Ela só vai ter alguma relevância a partir do romantismo. Aliás, ela tem mais relevância no romantismo do que em qualquer outro movimento que eu possa pensar agora. E no caso do Constable, ele faz como eu falei, uma crítica ao tipo de estudo que é feito pela ciência. Então, o que a ciência faz? A ciência estuda a natureza, né? E o Constable está ali estudando a natureza também, com as pinturas dele. Só que ele está mostrando, é quase como se ele mostrasse para a ciência, olha só, tem outras formas de estudar a natureza. A natureza tem aberturas para coisas que não são tão institucionalizadas, tão certinhas, tão quadradas, quanto
a ciência obriga, compreende? Ela tem um inesperado que a ciência não aceita, né? A ciência não pode abraçar o inesperado da natureza. Então é isso que eu queria falar assim, sobre a tua apresentação. Mas achei a apresentação muito boa, achei clara, acho que com mais uma polidazinha, eu acho que você vai em cheio. Perfeito, gente. Nossa, agradeço muito, muito mesmo pela escuta aí, pelas considerações. E também acho que quando eu for apresentar, podemos convidar, né, o pessoal para assistir acabado a apresentação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu achei super interessante isso que você falou aí por último, em relação a que a ciência não dá conta, né, dessa natureza, né, esse inesperado da natureza. Achei isso um ponto interessante. Bom, gente, eu queria agradecer a Rafaela e a todos vocês e queria também avisar que semana que vem o Sérgio Câmara vai fazer uma apresentação, né? Ele falou que ia falar um pouco sobre a atual pesquisa dele na área de filosofia grega. Eu já falo desde logo que o Sérgio é uma figura assim, que foi muito importante para mim durante o doutorado, porque ele era meu colega de doutorado e é uma pessoa que tem uma bagagem assim, impressionante. Assim. Ele vem de uma família de intelectuais, sabe, muito forte. Eu até brincava que ele tem a melhor biblioteca do Rio de Janeiro. Toda vez que eu queria um livro que não tinha lugar nenhum, eu ia à casa dele, que sempre encontrava lá. É uma pessoa que conhece. Uma pena que ele não esteve aqui hoje, porque ele já estudou muito Nietzsche. E Nietzsche é o tema da dissertação da tese de doutorado dele, a história em Nietzsche. E ele conhece também muito romantismo. Então, seria uma pessoa muito interessante para estar nesse momento aqui com a gente. Mas no próximo encontro ele vai estar. Ele pediu desculpas que não pôde vir nesse. E eu espero que a gente faça, que seja um bom encontro.